Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a pré-história. A primeira coisa que nós temos que saber é que a pré-história é dividida em 3 períodos diferentes: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade do Metal. O Paleolítico começou com o surgimento dos primeiros humanos e terminou 8.000 anos antes de Cristo. Durante o Paleolítico, as pessoas eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar, estavam constantemente em movimento à procura de animais para caçar. Como eram caçadores e coletores, eles precisavam procurar animais para capturar e de frutas silvestres para colher pelo caminho. Eles viviam em tribos, pequenos grupos de famílias, e encontravam abrigo em cavernas, onde eles pintavam as paredes. Essas pinturas eram feitas de uma mistura de carvão, terra, gordura animal e água. Veja alguns exemplos. É fascinante pensar que essas primeiras pinturas e representações artísticas foram desenhadas há milhares de anos. Você não acha? As pessoas utilizavam a pele dos animais que haviam caçado para se vestir. Usavam ferramentas como machados e lanças feitas de pedras e cabos de madeira que eles mesmos moldavam. Com o passar do tempo, os primeiros humanos foram ficando mais e mais inteligentes e começaram a domesticar animais como os cachorros, as cabras, as ovelhas e os porcos. Eles também começaram a cultivar plantas para alimentação. Com a recém-chegada da agricultura, tudo mudou. Os humanos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários e construíram as primeiras vilas. Assim, se inicia o período Neolítico. O Neolítico começou 8.000 anos antes de Cristo, quando nós descobrimos a agricultura e a pecuária, e acabou 5.000 anos antes de Cristo, com o início da Idade do Metal. No Neolítico, produziam comida cultivando a terra e domesticando animais. Nós podemos dizer que eles foram os primeiros agricultores e criadores de animais da nossa história, ou melhor, da nossa pré-história. Como cuidavam de suas plantações e animais, eles construíram pequenas vilas e passaram a viver ali permanentemente, o que significa que passaram a ser sedentários, diferente de quando eles eram nômades e estavam sempre se mudando. Os assentamentos neolíticos ficavam em locais de terras muito férteis, próximas aos rios, para que tivessem fácil acesso à água necessária para irrigar as plantações e também para dar de beber aos animais. As primeiras plantas que foram cultivadas foram os cereais, como o trigo, e as leguminosas, como o grão de bico. E quais foram os primeiros animais a serem domesticados? Os cachorros, as ovelhas, as cabras e os porcos. Durante o período neolítico, muitas coisas interessantes foram inventadas, como por exemplo a cerâmica e o tear. Mas a invenção mais importante foi a roda. Tudo ficou mais fácil para as pessoas no Neolítico, principalmente quando eles começaram a utilizar os metais. É nesse momento que o Neolítico termina e uma nova era da pré-história começa. A Idade do Metal. Por volta de 6.500 anos antes de Cristo, terminando quando surge a primeira forma de escrita. O primeiro metal utilizado foi o cobre, seguido do bronze, que era uma mistura de cobre e lata. E, finalmente, o aço, que é o mineral mais abundante e facilmente encontrado na natureza. Para moldar esses metais, eles derretiam em altas temperaturas e os transformavam na forma desejada.
Era assim que utensílios como ferramentas, armas e decorações eram feitas. Esse processo é chamado de metalurgia. Deu-se início, então, à metalurgia, ao artesanato e ao comércio. Os metalurgistas foram os primeiros artesãos especializados, uma tarefa complexa e difícil que poucas pessoas sabiam fazer. O aumento da produção e o aparecimento das profissões deu origem às trocas de produtos, e foi assim que se iniciou o comércio. O comércio fez com que as populações das vilas aumentassem e se transformassem em cidades, possibilitando o comércio em larga escala, a troca de cultura entre essas cidades e invenções como os barcos à vela e cargueiros para o transporte das mercadorias. O comércio também mudou a sociedade, criando as classes sociais. Criou então os ricos e os pobres, os poderosos e os escravos. Durante a Idade do Metal, as pessoas começaram a questionar os mistérios da vida, como a morte. Então surgiram as primeiras representações religiosas. Construções chamadas de megalíticas foram criadas a partir de grandes blocos de pedras. Mega significa grande e lítico significa pedra. A construção mais simples era o menhir, feito de uma grande pedra colocada verticalmente no chão. Dólmens como esse da imagem também foram construídos. A Idade do Metal terminou com a primeira forma de linguagem escrita há mais ou menos 4.000 anos atrás. E com isso termina a pré-história e começa o que chamamos de história. Você gostou de aprender sobre a nossa pré-história? Paleolítico, Neolítico e Idade do Metal. Conhecer o nosso passado nos ajuda a conhecer o nosso presente e fazer do nosso futuro melhor. Até a próxima, pessoal!